Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Henrique e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre arquitetura e urbanismo para corretores de imóveis. Nessa segunda competência, você vai aprender como distinguir os estilos arquitetônicos. Por que um corretor precisa aprender sobre estilos arquitetônicos? A resposta é muito fácil. O corretor trabalha com imóveis, negocia, vende, aluga e ele precisa do máximo de informação possível sobre essas edificações para poder completar todos os dados que o cliente precisa saber sobre aquele imóvel que ele quer ou que ele deseja negociar. Sendo assim, o corretor precisa dessas informações, precisa distinguir esses elementos para que o cliente se sinta mais seguro ao tratar com esse profissional. O que são estilos arquitetônicos? Estilos são características de como as coisas são feitas. Estilos arquitetônicos são os conjuntos de características construtivas relativas aos imóveis. Os estilos arquitetônicos têm forte ligação com os estilos artísticos. A melhor maneira de caracterizar os estilos arquitetônicos é através dos seus elementos construtivos. Janelas, telhados, revestimentos são elementos que fazem com que as características de cada estilo sejam postas nas edificações. As características dos principais estilos arquitetônicos. Normalmente, eles são separados de acordo com o seu período histórico, sendo destacados o período clássico, estilos grego e romano, período medieval, estilos românico e gótico, períodos pós-renascentistas, estilos barroco e neoclássico, períodos modernos, estilos Art Nouveau e modernista, períodos pós-modernos, estilo minimalista e pós-modernista. Os estilos não estão limitados aos seus períodos históricos. Alguns estilos podem ser feitos ou lembrados em períodos posteriores ao momento em que eles aconteceram. Sendo assim, devemos ter um maior cuidado ao analisar as edificações e saber bem como elas foram construídas para poder afirmar que elas pertencem a um determinado período e a um determinado estilo. Estilo grego, caracterizado pela simetria da planta, presença de colunas, as fachadas com elementos apoiados sobre as colunas, chamados de entablamentos, que davam suporte a um frontão triangular. As construções desse estilo têm a característica de se utilizar do mármore, não só como revestimento de piso, mas também como elemento de construção. Colunas, pilares e até mesmo vigas eram construídas de mármore, se utilizavam desse material nas suas mais diversas características. Para ilustrar melhor o estilo grego, vamos assistir agora um vídeo que traz mais informações sobre ele. Em 432 a.C., após quase 15 anos de construção, o Partenon foi finalizado. Essa homenagem a Atena fez o que Péricles queria: divulgar o poder de Atenas para o mundo. Ironicamente, a supremacia que o Partenon simbolizava já estava em declínio. O vídeo evidencia o uso do mármore pela arquitetura grega. Ele mostra também como as colunas são postas nas construções e a relação entre a arquitetura e a religiosidade, com templos feitos para os seus deuses. Estilo romano. Utilizava as abóbadas e reduzia a quantidade de colunas, grandes espaços internos e retomava vários elementos característicos da arquitetura grega. A semelhança entre a cultura grega e a cultura romana traz também uma grande semelhança entre a arquitetura grega e a arquitetura romana. Algumas pessoas que têm um conhecimento menor costumam confundir as edificações de um estilo e de outro. Sendo assim, deve-se ter um cuidado muito grande ao analisar esses dois estilos para não fazer essa confusão. Estilo românico. Estilo marcado pelas construções religiosas, principalmente igrejas católicas. As edificações eram grandiosas, com um grande número de abóbadas e pilares. As igrejas traziam um aspecto sólido e eram chamadas de fortalezas de Deus. As construções românicas expressavam todo o potencial desse estilo. Elas mostravam como uma construção podia ser marcante e grandiosa. Estilo gótico. Seguia os mesmos princípios das construções românicas. As abóbadas deixaram de ser arredondadas e passaram a ser ogivais. A mudança do tipo de abóbada permitia construções mais altas. Presença de vitrais redondos chamados rosáceas. A mudança do tipo de abóbada no estilo românico, redonda, para o estilo gótico, ogival, permitiu que as construções fossem mais altas,
Sendo assim, elas deixavam de ser grandiosas na horizontalidade e passavam a ser grandiosas na verticalidade. Estilo barroco, estilo marcado pela expressão de sentimentos. As edificações não eram o único foco, mas também o espaço em que elas estavam inseridas, jardins e praças. As fachadas se utilizavam de elementos em relevo e de esculturas. Um fato marcante no estilo barroco era a preocupação sobre o local em que aquela construção seria inserida. Os jardins, as praças e todo o arredor da construção faziam parte daquele edifício e recebiam o mesmo tratamento que ele. O principal expoente do barroco no Brasil foi Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Nascido em Ouro Preto, Minas Gerais, na década de 30 de 1700, Aleijadinho trabalhou com projetos arquitetônicos, esculturas, entalhes e outras formas de arte. Sua obra ganhou fama internacional, chegando a ser reconhecido em todo o continente americano. Agora vamos para o próximo tópico, o estilo neoclássico. Estilo neoclássico seguiu os princípios dos estilos clássicos, ao mesmo passo que se utilizava de adaptações tecnológicas do seu período. Utilizava uma decoração mais simples e discreta. Suas edificações eram de tamanhos monumentais. O estilo neoclássico foi uma forma de trazer de volta o estilo clássico. Seus estilos, suas características, suas construções, só que vistas de uma forma diferente, com o uso de toda a tecnologia que estava presente e disponível naquela época. Sendo assim, as construções não são as mesmas que aconteciam no passado. Elas têm características semelhantes, mas algumas formas diferentes. Estilo Art Nouveau, caracterizado pela decoração mais trabalhada. Utilizava muito ferro e vidro, principalmente nas proteções de escadas e janelas. As curvas apareciam com destaque nos detalhes em ferro. O estilo Art Nouveau foi uma forma de trazer um tipo diferente às edificações. Decorações mais trabalhadas, curvas e outros ornamentos que davam um detalhe a mais àquelas edificações de grande porte, principalmente se utilizando de um material que estava muito em evidência no período, que era o ferro. Estilo moderno, dá destaque à funcionalidade, deixando a forma de lado. Os edifícios devem servir a mais de um tipo de ocupação. O conjunto de imóveis deve otimizar o espaço urbano. No estilo moderno, o que tem mais força é a função ao invés da forma. A edificação ela tem que ser prática, ela tem que otimizar o espaço e atender a todo e qualquer tipo de uso possível. A forma, o detalhe, a característica bela é deixada totalmente de lado. Se possível, ela aparece, mas aquilo que realmente importa é aquilo que vai funcionar o objeto, quer dizer, o edifício. Vamos assistir agora a um vídeo que traz um pouco mais de informação sobre o estilo moderno. O concreto armado e a curva, elementos que Oscar Niemeyer uniu e que se tornaram a marca de seu traçado. Na dureza da forma, o arquiteto lapidou o movimento e criou uma arquitetura própria, original, o denso, suspenso no ar. Quando o Niemeyer começou a fazer os seus projetos, ele começou a criar curvas na arquitetura, curvas, fazer coisas que ninguém imaginava que pudesse fazer. O primeiro projeto, no início da carreira, foi a sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, o edifício Capanema. Aqui já estavam presentes elementos marcantes da obra dele: os pilotis, o vão livre, as amplas janelas que levam a luz para o interior. Mas foi o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, o primeiro grande trabalho da carreira de Niemeyer. Dali surgiu uma união que mudaria a história do país. O bairro foi construído na década de 40 a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Niemeyer desenhou um cassino e um clube. Também incluiu uma casa de baile para o povo. Tanta modernidade chocou os mineiros à época. Mas foi a igrejinha de São Francisco de Assis, às margens da lagoa, que causou mais polêmica. O Conjunto da Pampulha deu fama internacional ao arquiteto. Em 1946, ele apresentou um projeto para a construção da sede das Nações Unidas em Nova York, elaborado em conjunto com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, pai do concreto armado.
A proposta que privilegiava o vão livre foi a vencedora. Em 1951, a maior estrutura de concreto armado do Brasil rasgava o céu da metrópole. O edifício Copan, em São Paulo, é até hoje o maior residencial da América Latina. A forma sinuosa do concreto se impunha aos ângulos retos da selva de pedra. Mas foi aqui em Brasília que o gênio da arquitetura pôde erguer sua obra-prima. Na década de 50, Juscelino Kubitschek decide tirar do papel o sonho de construir a capital federal no centro do país. Aqui na Praça dos Três Poderes, Oscar Niemeyer colocou de um lado o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciário. De frente para a cidade, imponente, deu lugar de destaque para a Casa do Povo, o Poder Legislativo. Ele comparece para a cidade como se fosse um monumento, uma escultura. De lá você não vê janelas, nem porta, nem campainha. Então você vê o branco dos dois edifícios em paralelo, você vê as duas cúpulas das duas casas do parlamento, brancas, alvas, sem janelas, que denotem a escala humana. Em todos os palácios da capital, as colunas que viraram marca registrada do gênio impressionaram o ministro da Cultura francês. Que o André Malraux chega no Brasil e diz assim, que essas colunas são os fatos mais importantes desde as colunas gregas. Na catedral, mais uma amostra da genialidade. O arquiteto optou por gomos de concreto, vidro e nada mais. É uma obra feita de uma única peça, aquele gomo curvo, que você vê que vai até o chão, que se repete igualzinho 16 vezes e que em cima ainda tem essa sutileza. Um fica em pé porque se apoia contra o outro. Nesse vídeo podemos ver um pouco sobre Oscar Niemeyer e sua obra principal, que foi a construção de Brasília, uma das cidades mais conhecidas do estilo modernista. Agora você irá aprender sobre o estilo minimalista. Preste atenção. Estilo minimalista, características que derivam do modernismo. A construção deve ser limpa e lógica. Os elementos desnecessários são descartados, mesmo que sejam decorativos. A iluminação natural e os elementos geométricos se destacam. O estilo minimalista é a evolução do estilo modernista. Ele apresenta seus pontos positivos e acrescenta outros. Nele, vale aquela máxima que diz: menos é mais. Estilo pós-modernista. Retorno das construções mais trabalhadas e decoradas. As edificações deveriam ter simbolismo e complexidade. Mescla elementos de estilos anteriores e tecnologias atuais. No pós-modernismo, a arquitetura perde toda a sua característica limpa e seca do minimalismo e do modernismo. Ela volta a ter elementos decorativos e rebuscados, se utilizando cada vez mais das novas tecnologias e dos materiais desenvolvidos atualmente. Dessa forma, chegamos ao final de mais um encontro sobre arquitetura e urbanismo para corretores de imóveis. Espero que você continue a procurar informações no seu material didático e aprofunde seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima!